Olá a todos, eu sou a doutora Marina Bucabaju, sou médica internista em Madrid, na Espanha. No meu hospital a gente já viu uns 600 casos de coronavírus, de Covid-19. E em Madrid eu acho que já quase 50 mil casos. Bem, estamos a dia 28 de abril de 2020, a informação que eu vou dar hoje, como todas, é a informação que a gente tem até o momento atual, que obviamente isso pode mudar, provavelmente mudará. E o vídeo de hoje é um vídeo básico para muitas pessoas, mas que eu achei importante colocar pelas dúvidas que as pessoas estão me mandando no meu Instagram. Todos esses vídeos eu estou fazendo um pouco para tirar as dúvidas das recomendações que eu coloquei no protocolo. Tudo que eu falo aqui estão em um protocolo que eu coloquei na bio, tá em PDF na bio do meu Instagram profissional, @doutora Marina Bucá. E realmente eu tô fazendo os vídeos para explicar algumas coisas que eu vi que as pessoas não entenderam muito bem. Ou que ficou alguma laguna de conhecimento que não deu para colocar nessas recomendações. Bem, as recomendações eu fiz resumindo todos os protocolos que a gente teve acesso aqui em Madrid e com atualizações. Bem, hoje é sobre a clínica do Covid. Como diferenciar, muita gente fala que é o diferenciar de outras síndromes respiratórias, da dengue, da zika e de outras patologias víricas. Então, o Covid, ele tem realmente muitos sintomas, são inespecíficos, presentes em várias outras doenças, mas juntando vários sintomas inespecíficos, dá uma clínica bastante específica do coronavírus. Como é isso? Uma das teorias da entrada do vírus na célula é através da ECA2. Então, todos os sistemas que têm ECA2, todos os aparelhos que têm ECA2, vão ter sintomas de Covid. Isso não existe em nenhuma outra síndrome viral, pelo menos que eu conheça. Então, onde tem a ECA2? No tronco cerebral, no córtex cerebral, no nariz, pulmão, coração e sistema digestório. Os principais são esses que são os principais sintomas do coronavírus. Então, sempre vai ter um sintoma de mais de um sistema desses. O que não acontece, por exemplo, na influenza, que tem mais sintomas respiratórios e gerais. Então, vamos começar o pulmão. Você já conhece a insuficiência respiratória, que não é precoce, não temos que esperar os pacientes terem insuficiência respiratória para tratar. Então, todos os protocolos, eu vi alguns protocolos que já começa. A primeira bifurcação é insuficiência respiratória sim ou não, e se é não, o paciente já se descarta desse sistema de atendimento. Por favor, não façam isso, porque os pacientes que já têm insuficiência respiratória vão chegar tarde. Provavelmente muitos a gente não vai conseguir tratar com eficácia, não vai impedir ir para a UTI. A gente não pode passar essa ideia nem para médicos, nem para pacientes. Eles têm que vir antes da insuficiência respiratória. Bem, obviamente os que vêm depois a gente vai tratar, mas a gente já entra atrasado em relação ao vírus. Bem, o coração é o que dá muita miocardite, dão uns eletros similares a infartos, mas realmente a origem é a miocardite, e tal como na inflamação pulmonar, o tratamento é o tratamento da inflamação. Também o tratamento da miocardite com beta-bloqueadores cardioseletivos, mas realmente o que vai causar essa miocardite é a inflamação. E mais uma vez, o X da questão no Covid é evitar a inflamação ou tratar de maneira agressiva a inflamação. De maneira agressiva não é com remédios que fazem cosquinhas no vírus como corticóide oral, é de maneira agressiva de verdade, como está nas recomendações. Da miocardite eu vou falar em outro vídeo, das complicações a médio prazo. Logo vem o sistema digestório, muita náusea, vômito, diarreia. Essa diarreia pode ser pela própria ECA2 daí que entra, que faz que o vírus tenha uma presença no epitélio digestório. E tanto que em alguns estudos se diz que em 30% dos pacientes se pode ver vírus nas fezes. Mas alguns autores dizem que não é só pela entrada do vírus no epitélio digestório, com essa síndrome de malabsorção, mas pela ECA2 do tronco cerebral, e seria um sintoma nervoso, do sistema nervoso central. De qualquer forma, tem sintomas digestivos que em outros casos não tem.
e os sintomas digestivos são muito preditivos dos pacientes que entram na fase inflamatória. Não 100%, mas é uma coisa que a gente tem que ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Do sistema nervoso, vai afetar onde tem a ECA2, no córtex cerebral e no tronco cerebral. Então, o tronco cerebral é uma estrutura muito importante, agora a gente não vai entrar aqui em detalhes, onde a gente viu que, teoricamente, estaria mais afetado, seria o núcleo ambíguo e o núcleo solitário. São dois núcleos muito complexos. De maneira resumida, o núcleo solitário afetaria o gosto e por isso muitas pessoas têm ageusia, ou seja, não sente o gosto das coisas. Mas também a substância reticular e outras tantas que dão alterações tanto do frequência cardíaca, frequência respiratória, como outras conexões entre o cérebro. Em muitos pacientes, incluso se viu tormentas simpáticas, com alterações similares, com convulsões e alterações similares às convulsões. Uma tormenta simpática, mais ou menos, seria o que acontece nas pessoas com sobredose de cocaína, para que vocês tenham uma ideia. Do núcleo ambíguo, seria essa afetação que está muito presente nos pacientes e por isso eu sou muito chata com isso dos sintomas respiratórios. O núcleo ambíguo coordena, entre outras coisas, a frequência respiratória e a frequência cardíaca. Então, se o núcleo ambíguo está afetado, vai acontecer um pouco o contrário. Os pacientes perdem a sensação da dispneia e não são capazes de taquicardizar frente a um evento agressivo, como pode ser a febre, como pode ser uma viremia, como é o caso, como uma infecção, como é o caso do Covid. Então, se o paciente não está taquicárdico e não está com sensação de dispneia, não significa que ele não está grave. Pode ser que ele esteja grave e esteja com afetação do tronco cerebral e o corpo dele não é capaz de se taquicardizar nem de ter essa sensação de dispneia. Então, se um paciente tem, volto a dizer, acho que pela milésima vez, se tem qualquer alteração pulmonar na imagem, seja ela qual for a imagem, tomografia ou raio-x, alteração inflamatória importante na análise de sangue, principalmente aumento de gama-GT, aumento de dímero D, aumento de PCR, os reagentes de fase aguda, tratar como inflamação pulmonar de maneira agressiva. Não interessa se ele não tem sintomas de dispneia. Talvez até seja mais grave ainda. Outra afetação do cerebral seria a anosmia. Muitos acham que não é central, que seria porque o olfato, o bulbo olfatório também tem ECA2. Então, quando o vírus fosse inalado, isso é uma teoria, obviamente, inalado, essa ECA2 do bulbo olfatório faz com que o vírus entre. É uma porta de entrada para o vírus e tem o sintoma da anosmia, que também é muito específico do coronavírus. Não é tão frequente, mas é muito específico. Então, poucas viroses, eu realmente, Marina, não conheço nenhuma, vão dar problemas neurológicos, como o que a gente falou, problemas digestivos, problemas pulmonares, respiratórios, problemas cardíacos. Os cardíacos é verdade que é mais a médio prazo, mas enfim, vamos dizer aí, e os problemas do bulbo olfatório. Então, eu acho que o paciente, a maioria dos pacientes, por mais que ele venha ao hospital e diga, por que o senhor veio pra cá? Não, porque eu tô com febre e tosse seca. Isso podem ser 1000 coisas. Mas cabe a gente, na anamnese, perguntar por todas esses outros sintomas. Muitos sintomas dos pacientes não vão dar importância, mas é a gente que tem que perguntar. Teve diarreia, teve vômito, teve falta de cheiro, falta de gosto, dor de cabeça. A cefaleia também é uma cefaleia característica que é muito intensa, não melhora nem com paracetamol, nem com dipirona, e é uma coisa que eles reclamam muito. A mesma coisa da diarreia. A diarreia é uma coisa muito inespecífica, mas muitas vezes eles vêm pela diarreia e pelos vômitos, porque é o que mais incomoda, mas se a gente for puxando a anamnese, eles vão dizer, sim, eu tive muita dor de cabeça, é uma dor de cabeça que eu nunca tinha tido, que não melhorou com paracetamol, realmente eu não sinto o cheiro. Uma tosse, sim, que eu tive um pouco de tosse, parece que eu tive um pouco de febre.
E esse também é o motivo dos sintomas, às vezes iniciais, são tão leves que os pacientes não dão tanta importância. A gente tem que perguntar também pelo dia de início dos sintomas. Muitas vezes as pessoas me escrevem dizendo: ah, Marina, aqui no 3º dia já tinha inflamação pulmonar. Obviamente, a gente diz que a partir do 7º, 10º dia é quando começa a inflamação pulmonar. Fisiopatologicamente é assim, mas óbvio que se vem um paciente para vocês com 3 dias de doença e tem inflamação pulmonar, tem que ser tratado como da fase inflamatória, obviamente. Mas o que a gente vê é que, na realidade, não é o 3º dia de doença, já é o 6º ou 7º, mas que se a gente for perguntar, na semana passada o senhor estava bem, não tinha nenhum sintoma, não tinha dor de cabeça, não tinha diarreia. Ah, sim, é verdade, eu tive 2 dias de diarreia. Então, realmente, esse 3º dia não é o 3º dia, é o 3º dia de sintomas que incomodaram esse paciente, mas não é o 3º dia de doença. Então, a nossa anamnese tem que ser, realmente a gente tem que perguntar por todos os sintomas, para ver exatamente o primeiro dia de sintomas, para a gente saber calcular melhor em que fase o paciente está. Principalmente quando a gente não tem muitos recursos de imagem e de analítica, a gente tem que ir mais pelo nosso olho clínico, pelos dias. Se tem mais de 7 dias e ele não melhorou dos sintomas, tem que ser tratado como inflamação. Esse paciente tem que ser levado, se você não tem, se está no sistema de atenção primária e não tem de primeira ordem, não tem mais como tratar melhor o paciente, como ver melhor, tem que ser mandado para uma atenção de segunda ordem, uma atenção secundária. E também para a gente saber os dias da doença e também para a gente poder descartar clinicamente outras patologias, ou pelo menos dizer, não, isso eu não posso dizer que não seja Covid. Na epidemia, o que a gente tem que fazer é saber, saber exatamente se é Covid ou não, porque muitas vezes vai ser impossível, mas saber quando a gente tem que pensar e como a gente tem que tratar como Covid. Lembrar que alguns estudos falam de até 60% de co-infecções. Então, o fato de ter um influenza positivo não descarta que seja Covid. Podem ser co-infectados e têm que ser tratados para as duas coisas. Se tem sintomas digestivos associados a sintomas, algum sintoma neurológico ou algum sintoma pulmonar, normalmente vai ter pulmonar e digestivo ou pulmonar e neurológico. Normalmente, quase todos têm. Então, por favor, pensar em Covid. Eu espero que tenha sido útil para vocês e as recomendações, como eu disse, está na bio com todas as doses, com todos os dias e com tudo. Eu espero que fiquem bem e que seja útil. Qualquer dúvida podem me perguntando e a gente vai fazendo vídeos de acordo com as dúvidas de vocês.